Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. O tema do nosso devocional de hoje, como você pode estar vendo aí na sua tela, é a parábola do servo vigilante. Queridos, essa parábola com certeza é uma parábola que vai trazer muitos ensinos importantes para nós. Por quê, queridos? Porque essa passagem, a parábola do servo vigilante, ela traz ali, ela transmite um ensinamento profundo de Jesus sobre a vida espiritual e a responsabilidade moral. Pastor cristão tem responsabilidade moral. Pastor, nós temos responsabilidade sendo cristão? Sim, você vai ver. Dentro dessa passagem bíblica, dentro dessa parábola que o próprio Jesus ensinou, nós vamos encontrar esses ensinamentos. Ensinamentos poderosos para o nosso dia, para o nosso devocional de hoje. Tá bom? Então, antes de a gente começar, peço a você que você se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E hoje, queridos, às 20 horas, nós vamos dar início à nossa conferência de avivamento, a primeira conferência de avivamento que nós temos nesse ano 2024. Vou até colocar na tela para você aí, ó. A nossa primeira conferência de avivamento hoje às 20 horas. Você pode dar tempo de você fazer sua inscrição ainda pelo WhatsApp que está na tua tela, operadora 41 98717 9535. Amém? Vamos lá para a nossa mensagem de hoje, queridos, então? Essa parábola, ela está registrada no livro de Mateus, capítulo 24, verso 45 a 51. Vou colocar na tela, se você não tiver com a Bíblia, e você pode acompanhar comigo aí na tela, do verso 45 ao 41, no capítulo 24 de Mateus. Diz assim, ó: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração: O meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, essa parábola, queridos, essa parábola, essa narrativa, né? Ela tem como ponto central, ela gira em torno de um mestre, né, de casa, de um chefe da casa, de um dono da casa, que confia a seus servos a responsabilidade de cuidar da sua casa, na sua ausência. Então, ele decide sair e pede ali para que os seus servos cuidem da casa. A ênfase, queridos, nessa parábola está na necessidade de vigilância, fidelidade e responsabilidade da parte dos servos. Até porque você não deixa a sua casa na mão de qualquer um, não é verdade? Então, olha só. Então nós vamos descobrir, queridos, aqui nesse devocional de hoje, que essa parábola tem muito a nos dizer de como devemos viver nossas vidas. E aqui nós vamos dar início aos nossos entendimentos e às nossas lições que nós aprendemos através dessa parábola. Ok? Quando a Bíblia ela mostra nessa parábola, queridos, o mestre da casa, no início da parábola, né?
Nós somos apresentados a este mestre da casa. Dentro dessa parábola, Jesus nos apresenta o mestre da casa. Quem é o mestre dessa casa? Se não o próprio Jesus. Então nós vamos ver que o mestre da casa é um personagem simbólico que simboliza o próprio Jesus Cristo. E ele está prestes a se ausentar e confiar a seus servos a tarefa de cuidar de sua casa. Ou seja, Jesus aqui já estava falando, queridos, que ele estava ali, mas que ele iria se ausentar por um tempo, ou seja, ele iria morrer, ser crucificado, ressuscitado, e que no tempo devido, no tempo da vontade de Deus, ele irá voltar. Mas diante desse período que ele vai estar ausente, os seus servos tinham que desempenhar papéis cruciais na história. Então eles representam quem esses servos? Os servos na parábola, elas representam quem? Os seguidores de Jesus. Representam, queridos, por extensão, todos os crentes da terra. Todos aqueles que se dizem ser cristãos, que levam uma vida de fidelidade, de responsabilidade, de vigilância. Tá? Mas a verdade é que nem todos são vigilantes e são fiéis. Porque dentro da parábola, você vai ver que vai ter um grupo que vai ser vigilante e fiel, e vai ter outro grupo que são negligentes. Ou seja, esses servos, eles representam tanto os servos fiéis como os infiéis, os negligentes. E aqui nós vamos ver também, vamos entender um pouquinho mais à frente, esses dois grupos. Mas eu preciso saber, a princípio, que os servos somos nós hoje em dia. Os servos que Jesus falou na parábola é eu e você hoje. E tem um terceiro ponto aí importante, que é o retorno do mestre, do dono da casa. Esse é o clímax da história, né? Que é o retorno inesperado do mestre de casa. E a forma como os servos reagem a essa reviravolta revela o cene da parábola. Ok? Então, aqui já apresentados os personagens e trazendo simbolicamente quem é quem nessa história, né? E o retorno inesperado nada mais é do que o quê? Segunda volta de Cristo e o seu julgamento. Okay? Esse é o retorno inesperado do Mestre, de Jesus voltar à sua segunda volta e também o julgamento final. Ok? Então, apresentado ali, né? Agora nós conseguimos o quê? Vamos entender os personagens, já que a gente já sabe simbolicamente quem é quem. Vamos aqui ver mais profundamente que essa parábola do servo vigilante, ela reside em seus personagens simbólicos, como eu disse. Né? Você tem lá o mestre, que é Jesus, os servos, que são os crentes, são dois grupos, os servos fiéis e os infiéis, os negligentes, né? E nós vamos ter ali o período, que é a volta inesperada. Então, essa parábola é carregada de uma carga de significado espiritual. Então nós vamos explorar esses personagens e esses períodos. Tá? Os servos fiéis. Servos fiéis, não precisa nem falar, você sabe que os servos fiéis são aqueles que se permanecem fiéis, vigilantes e comprometidos com a sua fé. São aqueles que sabem que tem que orar, que tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que não só fazer isso, isso é algo cotidiano. Né? Isso é algo que você faz todos os dias. É como escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa. Mas existe também dentro dessa fidelidade o procedimento de fidelidade, que é a prática disso tudo. Saber que o mestre da casa, embora não esteja aqui com a gente fisicamente, ele deixou ordens expressas de como ele gosta que você se comporte. Não é isso? Deus deixou, através da Bíblia Sagrada, ele deixou ali situações de como que ele gosta que nós nos comportemos.
Através disso nós demonstramos fidelidade, ok? Então, mesmo o mestre não estando fisicamente aqui com a gente, nós temos alguns direcionamentos importantes que nós devemos seguir. Esses são servos fiéis, que independente do mestre estar fisicamente ou não aqui com a gente, ele leva uma vida fiel, praticando, orando, se fortalecendo e vigilante, queridos. Esse é o centro da mensagem, né? Servo vigilante, permanecer vigilante, ok? Agora, dentro daquele grupo de servos, eu disse também que tinham servos o quê? Negligentes. Foi isso que eu disse? Tinha ali os servos negligentes. E essa é a representação daqueles que permitem que sua fé se enfraqueça e se tornam negligentes em seu relacionamento com Deus. Aqueles que acham que não precisa orar, que não precisa jejuar, que não precisa ir para a igreja. Daqueles, eu já me batizei, eu não mato, não roubo, eu já me batizei, agora já sou crente e está tudo certo. Leva uma vida negligente. Por quê? Porque não se fortalece, não vigia, deixa de estudar a palavra, deixa de ter os dons, o poder do Espírito Santo em sua vida. Esses são os servos negligentes. Tá? E tem o mestre da casa. E como eu disse, ele é Jesus Cristo, e cujo seu retorno inesperado ele representa o quê? A segunda volta, a sua segunda vinda e o julgamento final. Agora, cada parábola de Jesus que Jesus conta, ele tem um propósito e uma mensagem subjacente. Tá? Tem um propósito. Jesus não contava parábola à toa. Tá? Ele tinha um propósito. E dentro desse propósito, da parábola do servo vigilante, qual que era o destaque principal? Como eu disse, a chamada vigilância. A parábola, querido, ela destaca a importância da vigilância espiritual. Ele nos adverte para estarmos preparados para a volta de Cristo a qualquer momento. É o que eu sempre pergunto, queridos. Quem anda já comigo já há algum tempo, a gente já está quase há 3 anos aí no ar. Eu sempre pergunto: se Jesus Cristo voltar hoje, você está preparado? Você está vigilante? Você vai com Jesus ou você fica? Esse é o ponto principal da parábola. É como se Jesus estivesse falando lá naquele tempo, lá falando assim: ó, eu vou, mas na hora que eu voltar, você vai estar pronto? Você vai estar preparado? Você vai estar vigilante? Você vai estar pronto para ir? Ou você vai estar dormindo? Ou você vai estar achando que apenas não matar, não roubar, você já é o suficiente? Ou você, as pessoas, como as pessoas muitas vezes acham, queridos, eu sou honesto, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Queridos, isso é obrigação de todos nós. Imagine você ter que suportar um marido horrível, ou você aguentar uma esposa totalmente negligente, uma esposa ingrata, uma esposa infiel, ou um marido infiel. Não faz sentido, né? Se você é um bom marido, se você é um bom pai, isso é obrigação tua. Agora, a vigilância espiritual é a obrigação daqueles que decidem e vão optar e que optam por andar com Jesus. Estar preparados, vigilantes, orar, jejuar, cuidar da família espiritualmente, não é somente com provisão, com dinheiro, com comida, é provisão espiritual, ensinos espirituais. É essa vigilância que Jesus está querendo dizer. Uma vivência, um estilo de vida cristão. Ok? O segundo ponto, dentro desse propósito que Jesus conta essa parábola, tem a responsabilidade cristã. E dentro dessa responsabilidade cristã, queridos, Jesus ele enfatiza a responsabilidade dos crentes em serem fiéis, diligentes na administração dos dons e na responsabilidade que Deus lhes confiou. Ou seja, não é só se batizar, não é só ir na igreja no domingo. É uma responsabilidade cristã
aonde o Espírito Santo te derrama poder, dons, aonde você tem responsabilidades que Deus te confiou, de você ser um espelho a refletir a imagem de Cristo na terra, de você ser luz nessa terra e sal nessa terra. Ou seja, ser cristão, ser o servo vigilante, é uma responsabilidade cristã. Ok? E outra coisa importante dentro desse contexto do propósito de Jesus é a lição que ele transmite, uma lição atemporal. O que é uma lição atemporal? Independente do tempo, essa lição ela é uma lição que traz lições eternas, que são aplicáveis a qualquer período da história. Não é somente no tempo, foi contextualizada lá na época de Jesus. Não. São lições atemporais que elas podem ser praticadas, aplicadas em qualquer período da história. Hoje, em 2024, 2030, 2050, sei lá até quando Jesus voltar. A parábola nos ensina isso. E não importa quando Jesus vai voltar. Embora esteja muito perto, queridos, pode ter certeza disso, né? Esteja muito perto. Por isso que nós temos que sempre estar pregando sobre isso. Ó. Você tem que estar sendo um servo vigilante. Você está vigilante? Você está andando com Deus? Você está fazendo aquilo que Deus quer? Você está vivendo uma vida de responsabilidade cristã? Você está aplicando essas lições na sua vida para que você seja um servo vigilante? Porque a hora ninguém sabe. Porque essa contextualização da parábola de Jesus, se você for olhar na sua Bíblia, lá em Mateus 24, o que é o contexto para que ele possa entrar nessa parábola? É a vinda de Cristo, é o final dos tempos. É onde o dia e nem a hora ninguém sabe, são desconhecidos. Quando Jesus vai voltar? Só Deus sabe. Mas diante de todas as passagens bíblicas e profecias que a gente estuda e que a gente vê, o que eu posso te garantir é que está muito mais perto do que você imagina. Ok? Agora, se Jesus ele traz esse propósito dessa parábola diante do contexto do final dos tempos, da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda vinda, tem também a importância de sermos vigilantes. Por quê? Como eu falo desde o começo dessa mensagem, a vigilância é um tema central dessa parábola do servo vigilante. A parábola nos alerta sobre a necessidade de estar preparados e atentos à vinda do Mestre a qualquer momento. A qualquer momento, Jesus pode pintar lá com grande poder e glória e cheguei. A segunda coisa é: estou em prontidão? Estou em prontidão? Ou será que Jesus vai me encontrar numa sonolência espiritual? A parábola nos lembra que nossa vida espiritual requer vigilância constante. Devemos estar prontos para enfrentar desafios e tentações, mantendo nossa fé inabalável. Fortes, firmes, fortalecidos no Senhor, como a gente lê lá em Efésios 6, verso 10 até o verso 18, a armadura do cristão, onde começa como? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso vai me ajudar a estar em prontidão. Em prontidão, por quê? Porque você já viu um soldado dormindo? Não, ele sempre está em prontidão, sempre está alerta. Não estou dizendo que você não vai dormir fisicamente, mas eu estou falando que você deve estar preparado espiritualmente. Ok? E terceiro ponto importante, diante da importância da vigilância, é o quê? A responsabilidade espiritual. Ela é contínua e não pode ser negligenciada. Ah, hoje eu tenho responsabilidade, amanhã não. Não, ela tem que ser contínua na sua vida. Não importa se você está de férias, se você está indo para a igreja, se você está viajando, não importa. Ela é contínua. Ok?
E diante dessa responsabilidade, dessa importância da vigilância, nós temos a responsabilidade dos servos, que no caso sou eu e você, que é administração fiel, né? Quando lá na parábola fala que o mestre vai viajar e deixa os servos que ficam têm que administrar fielmente os bens, não tem? Nós temos aqui também os dons que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, para que nós possamos administrar fielmente. E a consequência, ter isso consciente na nossa cabeça, que existe a consequência da negligência daquele servo. Ah, o patrão foi viajar mesmo, o mestre saiu, não sei quando eu vou voltar, vamos comer, vamos beber, vamos tratar mal todo mundo e vamos viver de uma maneira negligente. Vai existir ali uma consequência grave que a Bíblia, no livro de Mateus 24, verso 51, que é o último verso que nós lemos, que eu vou fazer questão de colocar na tela para você de novo, ele diz o quê? Vou colocar na tela para você. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a consequência do servo negligente. Não dá importância. Para quando será que Jesus vai? Ah, mas já falam que Jesus vai voltar há tanto tempo. Não vai voltar hoje, não vai voltar amanhã. Negligência. Negligência, desrespeito. E acha que, ah não, eu vou dar uma voltinha lá no mundo, depois eu volto, peço perdão, tá tudo certo. Negligência. O que Jesus ele fala? Que vai dar lugar, vai ser punido severamente e vai ser recolhido junto com os hipócritas. E haverá choro e ranger de dentes. Queridos, quando a Bíblia fala ranger de dentes, choro e ranger de dentes, muitas vezes as pessoas não dão muito significado. Mas olha para a situação que os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul estão passando. Olha o choro deles. Olha a tristeza deles. Não é triste ver aquilo? Quando a Bíblia fala em choro e ranger de dentes, é numa situação muito pior do que é o que os nossos irmãos estão passando lá no Rio Grande do Sul. Porque os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, eles sabem que isso vai passar, e com muita dificuldade eles vão reconstruir, e que aos poucos eles vão voltar à vida normal. Mas o servo negligente da parábola de Jesus, por que o choro e o ranger de dente deles vai ser muito pior? Porque eles sabem que quando Jesus voltar e levar a sua igreja, se eles ficarem, já era. Não tem mais salvação. Foi. Eles vão ser punidos rigorosamente, duramente, e vão ser lançados junto com os hipócritas. Ou seja, o choro dos nossos queridos irmãos, lá no Rio Grande do Sul, tem o choro da tristeza, mas ao mesmo tempo tem uma esperança de que algo de bom com o tempo vai acontecendo e vamos reconstruindo de novo. Aqui não. O choro e ranger de dentes vai ocorrer e não tem mais esperança, não tem mais salvação. Por isso que essa parábola que Jesus ele conta do servo vigilante, ela é tão importante para mim e para você hoje, nesse devocional de hoje. Amém, queridos? Então quero agradecer a você por estar aqui com a gente, que Deus abençoe poderosamente e reforçar para que você venha estar com a gente hoje na nossa primeira conferência de avivamento de 2024. Você faz a sua inscrição pelo WhatsApp que está passando aí na sua tela. Você tem uma tarja branca aqui embaixo que está passando direto, né? Durante toda a mensagem está passando aí o WhatsApp do Ministério Zoe. Você pode entrar em contato e fazer sua inscrição para poder estar com a gente, que vai ser fechado, tá? E você vai poder estar com a gente nessa conferência. E também convidar você a se inscrever em nosso canal e que você possa compartilhar e curtir os nossos vídeos. Bom, vamos orar? Poderoso Pai,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te adoro e te agradeço por mais essa parábola que o Senhor trouxe tanto ensinamento, essa passagem bíblica tão importante para nós cristãos, para nós servos, para nós que precisamos muitas vezes endireitar algumas coisas na nossa vida, para nos tornarmos servos fiéis. Que o Senhor possa, através dessa palavra, mexer com as nossas estruturas, mexer com o nosso ser e nos alinharmos cada dia mais com o Senhor, Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Dá-nos um dia abençoado e guardados e protegidos pelo Senhor, para a graça, pela honra, para a honra e glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.